Vezes que o meu autismo me prejudicou profissionalmente. Eu sou autista, faz só 3 anos e meio que eu descobri isso, mas a vida inteira eu tive dificuldades com diversas coisas. E embora pareça que eu não tenha problemas, como muita gente insiste em dizer, um dos critérios de diagnóstico do autismo é justamente você ter prejuízos em alguma área da sua vida, seja ela profissional, seja ela nas relações interpessoais, etc. Eu tenho prejuízo em todas essas áreas, mas nesse vídeo de hoje eu vou falar principalmente dos problemas que eu já enfrentei por ser autista no mercado de trabalho. Primeiro, eu sou professor, eu me formei professor, me especializei em dar aula, e nos processos seletivos para selecionar professor, normalmente tem, além da prova escrita e da entrevista, tem uma banca, onde você tem que dar aula para 3 ou 4 professores e eles te avaliam se você é um bom professor. Normalmente, na parte da prova escrita, eu sou bom, sempre vou bem. Mas quando chega a entrevista e a parte da banca, aí é complicado. Teve uma vez que eu estava num processo seletivo para dar aula numa escola e chegou a parte da banca avaliativa, onde eu teria que dar uma aula de inglês. Eu sou formado em letras, então eu dou aula de português, de inglês, etc. Mas nesse caso específico eu estava buscando uma vaga de professor de inglês nessa escola. E tinha essa banca, e eu tinha que dar uma aula de 30 minutos para essa banca. E foi um dos momentos mais traumatizantes da minha vida, porque quando eu fico nervoso eu não consigo falar nem em português direito. Eu gaguejo, somem palavras, eu paraliso, eu fico olhando para o nada, eu dissocio. E nesse dia eu tinha que dar aula de inglês. Então foram 30 minutos de puro terror, em que eu gaguejei, em que eu esqueci palavras, em que deu branco, que eu fiquei paralisado. No final, quando acabou, eu ainda me justifiquei e fiquei uns 5 minutos falando: gente, desculpa, eu fico muito nervoso, me perdoem. Gente, quem que faz isso num processo seletivo? Me diga. Eu fiquei meses com aquela situação na minha cabeça. Eu não passei, lógico. Teve outro caso também que eu passei na prova escrita de um processo seletivo para dar aula em outra escola, mas na entrevista eu fui muito sincero. Era uma escola cristã, eu queria dar aula lá. E eles faziam umas perguntas muito, para não dizer, estranhas. Como, por exemplo: você vai na missa? Você é católico? E coisas assim. E eu fui bem sincero, eu falei: olha, eu fui batizado, fiz catequese, fiz crisma, mas desde então eu nunca mais compareci nas reuniões dominicais. Fora diversas outras perguntas que eu acho que eu fui sincero demais. Mas não tem só esses prejuízos que são, acho que, os mais óbvios. Tem também a questão de eu não saber impor limites e de eu facilmente ser enganado pelos outros. Muitas vezes na minha vida eu já trabalhei de graça para os outros, ou por no mínimo, por não saber me impor, por não conseguir dizer as coisas que eu quero, por não conseguir pôr preço ou valor nas minhas atividades. Quando eu era adolescente, por exemplo, eu fazia bicos de formatar computador para pessoas conhecidas, para vizinhos, para amigos da minha mãe. E eu tinha muita dificuldade de cobrar. Eu não cobrava às vezes, eu fazia: ah não, fica por conta. Tanto é que teve algumas vezes que as pessoas me pagavam: ah, tá aqui R$40 por dó, porque eu não conseguia cobrar. Eu não falava nada, eu só fazia meu trabalho e pronto. E diversas vezes eu me vi em situações em que eu tava fazendo 1000 coisas e eu não tava recebendo por nada. E as pessoas estavam me explorando. E até hoje eu tenho dificuldade com isso. Agora que eu trabalho com a internet, às vezes aparecem propostas de publicidade, propostas de parceria. E eu confesso que eu fico muito nervoso com isso. E algumas vezes já aconteceu de eu dar ghosting nessas propostas porque perguntavam qual que era o meu preço, ou quanto eu deveria cobrar. Ou começavam a falar questões contratuais muito complexas que me deixavam ansioso e nervoso, e eu não sabia como lidar nessas situações, e o que é certo falar e o que não é certo, o que eu devo falar, como que eu devo falar. Porque eu tenho essa dificuldade também de o que é relevante falar nessa situação social aqui, que é uma situação de trabalho. Às vezes eu sou muito pessoal e sincero. As pessoas me perguntam e eu falo: olha, eu não sei quando cobrar. Ou, então, eu tenho muita dificuldade em fazer cobranças, mas eu vou tentar. Gente, quem que fala isso quando tá fechando algum negócio? Eu. Nos últimos anos eu tô fazendo terapia, trabalhando, e isso tá melhorando um pouco em mim. Mas ainda assim, eu tenho muito problema. Como eu falei, eu já fiz muita coisa de graça. Eu já tive muita dificuldade de pôr um valor no meu trabalho e de entender que eu mereço pelo trabalho que eu faço. Filosofando um pouco mais, tem o fato de que eu sempre me senti inferior às outras pessoas por não conseguir me encaixar em diversas situações. Então eu sempre tentei compensar isso fazendo coisas pelos outros, coisas demais, e não cobrando. Isso fez com que até hoje eu carregue isso e eu acabe
para compensar uma certa falta que eu acho que eu tenho, que eu não tenho, mas que eu acho que eu tenho, eu acabo me colocando em situações em que eu sou explorado. Isso é uma coisa muito difícil no mercado de trabalho, porque a gente acaba fazendo muito mais e recebendo muito menos do que a gente merece, o que leva a burnout. Além disso, tem o problema de uma coisa chamada networking, que, meu Deus, que dificuldade. Eu não sei pedir as coisas para as pessoas. Pedir para fazer collab, pedir para fazer parceria, essas coisas, eu tenho muita dificuldade, eu quase não faço isso. Quando eu faço parceria, normalmente alguém me chama, mas eu pedir, eu ir atrás desse networking, dessas conversas, é muito complicado, gente. Eu não consigo, sem falar que manter conversações é difícil. E eu já recebi propostas e eu esqueci de responder, ou fiquei muito nervoso para responder na hora e pensei, eu vou responder esse e-mail quando eu estiver mais calmo. Só que eu nunca fiquei calmo, e eu nunca respondi e-mail. E tá até lá até hoje. E me deu um pânico e uma trava e eu não consegui responder. Então, diversas oportunidades simplesmente sumindo porque eu não sei responder, eu fico muito nervoso, minhas capacidades de comunicação somem. Enfim, eu não duvido do meu trabalho. Eu sei que quando eu tô dando aula, por exemplo, ou dando uma palestra, eu tô fazendo o meu trabalho de uma maneira aceitável. Mas até chegar nesse ponto, em fechar contrato, em fechar parceria, em conversar com as pessoas sobre isso, em fazer um networking, em combinar horário, combinar coisa, em pedir coisas que eu preciso, adaptações que eu preciso. Muitas vezes eu preciso de adaptações e eu não peço, porque eu não tenho coragem. Tudo isso me prejudica um monte. Isso em questões acadêmicas também. Eu lembro quando eu terminei o meu mestrado, na minha banca, logo depois de eu apresentar a minha dissertação de mestrado, algum professor que estava na banca ali veio falar comigo e disse bem assim, olha, seu trabalho tá muito bom, mas você precisa trabalhar na terapia para perder esse medo de banca, porque eu gaguejei demais, eu me perdi demais, eu não consegui responder essas coisas, me deu branco, eu fiquei muito nervoso. No meu TCC da faculdade, por exemplo, eu perdi meio ponto por causa da minha apresentação. Porque eu tava muito nervoso, porque eu gaguejei, porque... Enfim, perdi meio ponto por causa disso. Não foi por causa de nenhuma questão da minha escrita, da minha pesquisa. Foi por causa justamente da maneira como eu apresentei. Não fui muito formal, quebra de protocolo. Eu tô apresentando e tô falando, gente, desculpa, tô nervoso. Ou então eu começo, calma, que eu preciso respirar. Enfim, essas coisas. Teve uma vez que eu comecei a dar aula num lugar e primeiro dia de aula é estressante pra todo mundo. E no primeira aula que eu dei, era uma turma de 40 alunos de faculdade. Eu tava muito nervoso, porque eu tava conhecendo a turma, eram pessoas novas. Depois de algumas aulas eu não fico mais nervoso, mas na primeira aula eu fico nervoso. Eu falei, gente, me desculpa, eu tô nervoso. Pros meus alunos. Eu prometo que eu sou um professor bom, tá, gente? É que eu tô ansioso e nervoso hoje. Eu não sei se todo mundo finge que é muito bom, porque eu sei que todo mundo fica nervoso. Mas eu sou um dos poucos que fala que tô nervoso e que expõe essas minhas fragilidades nas entrevistas de emprego, nos meus primeiros dias de trabalho. Porque eu vejo que um monte de gente diz, ah não, tem que se mostrar confiante. Eu não consigo me mostrar confiante quando eu não estou confiante. Que é nunca estou confiante. Isso não quer dizer que eu faço um mau trabalho. Isso só significa que eu tenho dificuldade em colocar esse papel de, eu sou uma pessoa confiante, que eu não sou. Enfim, esses são só alguns dos problemas que eu já enfrentei profissionalmente. Sem falar, claro, em bullying, em pessoas falando mal de mim por diversas questões, por eu não interagir, ou questões de não conseguir comer em festas da firma, ou não ir em muitas festas da firma, enfim. Essas questões que envolvem interações sociais também. E pra finalizar o vídeo, um disclaimer aqui. Gente, tudo isso que eu falei aqui não é critério de diagnóstico de autismo, tá? Isso são coisas que são derivadas de critérios de diagnóstico, que são dificuldades de interação, dificuldades de ler o ambiente ou de se adaptar a situações interativas, mas pessoas que não são autistas também podem enfrentar dificuldades parecidas por diversos motivos. Para você ser diagnosticado com autismo, são vários critérios de diagnóstico, não é só você ficar nervoso na entrevista de emprego, porque é uma situação que todo mundo vai ficar nervoso, certo? São diversas outras questões, são diversas outras características combinadas e que a gente vê que são analisadas em intensidade e em frequência na tua vida também. Se isso acontece sempre, desde que você é criança, por exemplo. Então são diversos critérios de diagnóstico. Então você pode muito bem se identificar com o que eu falei aqui e não ser autista. Ou você pode ser autista e não se identificar com o que eu falei aqui. E é sempre muito importante eu deixar isso claro nos meus vídeos,
Porque sempre que eu faço algum vídeo assim falando das minhas experiências, tem comentários dizendo, eu também passo por isso, será que eu sou autista? Ou então gente dizendo, todo mundo passa por isso, então todo mundo é autista. Não, gente. Essas dificuldades que eu tenho não são exclusivas de pessoas autistas. Elas derivam de algumas características que fazem parte dos critérios de diagnóstico de pessoas autistas, porém, não são exclusivas de pessoas autistas, tá? E é isso, esse foi meu vídeo de hoje. Obrigado por assistirem até aqui.